Seja muito bem-vindo. Hoje eu falarei sobre o meu maior problema com Java quando eu desenvolvo para nuvem privada ou pública. E lembrando que eu falarei sobre a minha experiência. E caso você tenha sugestões ou alternativas para o meu problema, eu ficarei muito feliz em aprender. Deixe um comentário aqui no vídeo e eu testarei novas coisas, novas alternativas para resolver o problema. Porém, eu já tenho uma luz no fim do túnel, que é o que eu vou comentar durante o vídeo todo. E o que eu falarei nesse vídeo? Falarei sobre o uso de recurso do Java, sobre escala automática. Para entender o meu problema, eu falarei sobre como eu gosto de organizar meus projetos na nuvem. Farei uma demonstração, eu instalei o Kubernetes na minha máquina, instalei telemetria, instalei tudo que é necessário para fazer a demonstração desse problema. E durante o vídeo todo eu comentarei sobre a possível solução que nós estamos chegando aqui no framework do Spring Boot. Lembrando que no Java existem várias alternativas, como utilizar outros frameworks como Quarkus, MicroProfile, e também utilizar outros produtos da nuvem, né? O Java não necessariamente precisa subir em container. Você pode utilizar outros produtos e esses outros produtos terem outros resultados. No meu caso, eu preciso seguir com o framework Spring Boot. Caso contrário, eu tenho que refazer diversos projetos na empresa. E eu tenho que trabalhar dentro de container, porque uma das minhas premissas é, caso eu queira trocar de nuvem, eu tenho que fazer o movimento mais rápido possível. E o meu projeto estando containerizado, é só fazer a migração de um lugar para outro, tá? Então, assim, eu tenho alguns pré-requisitos para falar a respeito desse problema. E a primeira questão aqui é o uso de recurso. Então, nos testes que eu fiz no passado, para eu subir um Spring Boot sem nada, só subir ele, você vai lá no site Spring Boot Initializer e faça o teste, eu gasto em média uns 312 de RAM, tá? Pode ser que apareça um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dependendo de como está configurada a sua JVM, o quanto você está liberando de espaço, entre outras coisas, mas assim, eu vou pôr uma média de 312 só para subir. Eu não sei se esse parâmetro mudou, mas a última vez que eu vi, o parâmetro normal do Spring Boot são 200 threads, que significa subir um servidor, eu posso receber 200 requisições em paralelo e responder 200 requisições em paralelo. E aí, qual que é o cálculo que eu faço? No mínimo, 1 MB de RAM para cada thread, se você está programando, se preocupando com tudo isso, tá? Então, 200 threads dá 200 MB, mais 312 para subir, 512 de RAM no mínimo, para você ter uma aplicação que consiga responder um volume razoável se você quer utilizar somente a memória RAM. No meu site pessoal, que é onde eu compartilho os vídeos, eu tenho o back-end Spring Boot, o front-end React, e eu uso tanto o front como o back para testar tecnologia, fazer vídeo, testar frameworks, entre outras coisas, né? E aonde eu hospedo, ele fornece para mim uma máquina com 1 core e 256 MB de RAM. Aí você vai perguntar, pô, mas você acabou de falar que precisa de 512 para subir. Como que você subiu o seu site se você só tem 256 de RAM? No meu caso aqui, eu tenho 1 GB de memória física, então eu faço um swap. Tudo que está extra na memória RAM vai para o HD e ele fica fazendo essa troca em tempo real, né? Isso afeta um pouco a performance, mas é possível subir o Java com tudo funcionando, com menos que 512 de RAM, tá? Aqui eu só queria comentar que para subir o projeto, ele usa uma quantidade considerável de memória RAM. Se eu fizesse, por exemplo, esse projeto no Node, o meu projeto do meu site, no Node, ele ocuparia uns 20 MB de RAM, mais ou menos, chutando assim, né? Pelo que eu conheço do Node. Vamos dar aí uma gordura gigantesca, vai que seja 70 MB de RAM, né, para subir as mesmas coisas, né? Eu não vou entrar em questão o que um é melhor que o outro, porque eu conheço um pouco de cada linguagem e para mim sempre tem uma vantagem e uma desvantagem de cada uma, tá? E eu gosto, como eu disse anteriormente, de trabalhar com o que eu tenho disponível nas minhas mãos, né? Não vou chegar assim na empresa e falar assim, ó, tá tudo errado, vou mudar tudo. Eu trabalho diferente, ó.
que nós temos hoje? Isso, qual que é o problema que existe hoje? É esse? O que eu posso fazer para resolver o meu problema com o que eu tenho hoje, né? Se eu for fazer alguma migração tecnológica, que eu já fiz algumas migrações tecnológicas, é um trabalho um pouco mais árduo, precisa que a empresa esteja alinhada com essa movimentação, né? Porque normalmente não é a empresa não tem 1 ou 2 projetos, né? São 100 projetos, 1000 projetos, né? Então, e você tem que se estruturar muito bem para fazer essa migração. Então, assim, eu gosto de tentar minimizar o impacto caso não seja a prioridade da empresa e não chegar, vamos mudar o framework, vamos mudar alguma coisa, né? E outra coisa que vale a pena enfatizar é que o Java funciona também fora do Spring Boot, fora de outros frameworks como o Quarkus, né? Que é um dos melhores frameworks que eu testei até agora foi o Quarkus, entre outros que existem, né? É possível rodar o Java em outras modalidades nas nuvens públicas. Mas a questão que eu tenho é ao meu cenário atual, Spring Boot dentro de container, motivo de usar container. Se eu quiser migrar de uma nuvem para outra, eu só migro o container de um lugar para outro, eu não tenho um lock-in no vendor, eu quero dizer com isso, eu não tenho algo específico que eu uso da nuvem que me faça ficar preso naquele provedor, né? Então, assim, eu tenho algumas condições e pré-requisitos. Então, assim, meu primeiro problema, utilização de recurso. E para explicar melhor o porquê que eu tenho esse problema com utilização de recurso, eu vou tentar fazer um desenho rápido aqui com vocês, tá bom? Farei uma explicação um pouco que rápida, só para vocês entenderem como eu gosto de organizar o meu projeto e por que para mim o recurso nesse caso é um pouco valioso, tá bom? Então, por exemplo, você tem um sistema de um e-commerce, né? E aí, antes, o e-commerce era um projeto só gigante, né? E você quis reestruturar seu sistema numa nuvem privada ou pública. E na nuvem a gente consegue colocar namespaces, né? O que seriam os namespaces, né? Vamos dizer assim. Seriam agrupamentos de projetos. Então, por exemplo, como que eu iria pensar, né, no projeto. Então, assim, eu criaria, vou dar um exemplo só de 2, tá? O projeto é muito maior que isso. Então, eu tenho um site de e-commerce e eu quero dividir a parte que eu trato com meus clientes que entram no site, que navegam, olham os produtos e colocam os produtos no carrinho, e dividir o meu sistema em uma outra parte que é como eu trato com meus fornecedores. Que trazem, levam produtos, armazenam no estoque, entre outras coisas. E eu quero que esses dois sistemas não interfiram um no outro, que eles sejam protegidos, que eu só exponha o que eu quero de um sistema para outro, entre outras coisas do tipo, tá? É uma explicação bem rápida só para você entender. Quando eu me utilizo de namespace, que é agrupamento de projetos, então eu tenho vários Spring Boots num lugar, vários Spring Boots em outro lugar. Então, por exemplo, essa daqui seria a parte dos fornecedores. Então, eu posso ter vários Spring Boots aqui dentro, né? E todos eles responsáveis por administrar quando um fornecedor chega, quando ele pega um produto para levar para o cliente, para controle de estoque, o que tem, o que não tem. É um exemplo. E aqui nesse outro namespace, eu divido tudo que precisa para o meu cliente navegar no meu site, para o meu cliente ver os produtos, para o meu cliente escolher o que ele quer comprar. É uma divisão bem simples, né? No final, num projeto real teriam mais divisões, no meu ponto de vista. E qual que é o motivo que eu gosto de dividir por namespace? No namespace, eu posso colocar a utilização de hardware máxima que eu tenho nele. Então, por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, 500 GB de RAM, 600 processadores. É um exemplo, tá? Bem alto aí. A mesma coisa vale para cá. O que acontece? Se eu tiver uma utilização de hardware muito grande aqui, e vamos supor que aconteça alguma coisa que esteja faltando hardware, ele não vai roubar o hardware que eu separei para os meus clientes. Então, o meu site continua funcionando mesmo que aconteça algo com o meu sistema dos fornecedores, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante quando divide o namespace é o controle do quem pode entrar onde. O controle de acesso de segurança é possível fazer por namespace, entre namespaces,
fora do namespace, entre outras coisas. Então, assim, eu gosto dessa organização e divisão de domínios do meu projeto. Domínios, assim, tudo relacionado ao cadastro do cliente num lugar, tudo relacionado a produto em outro lugar, tudo relacionado a estoque num lugar, né? Então, esses domínios eu gosto de fazer essa separação no Spring Boot. Gosto de deixar os domínios que são similares num namespace ou deixar eles isolados em alguns namespaces, dependendo do que eu quero fazer no meu projeto, né? Eu quero ter uma proteção bem grande de segurança aqui, eu quero ter uma performance bem grande aqui. Então, dependendo do meu problema, eu tomo uma ação, né? Na minha cabeça, não existe uma solução bala de prata que resolve tudo. A gente tem que conhecer o máximo possível da tecnologia, o máximo de coisas que a gente pode aproveitar e, com isso, criar a solução do nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é essa divisão de namespace, que com ela eu consigo limitar o hardware e fazer com que o hardware não seja utilizado de um namespace ocupar o hardware do outro. Eu consigo isolar e deixar eles dedicados, tá? Outra coisa, cada pod, ou cada computador, ou cada projeto Spring Boot, eu também ponho uma limitação de hardware. Então, meu pacote mínimo é 512 de RAM e meio core de processador. Então, imagina que você tem um computador e é um exemplo bem grotesco, mas é só para entender. Você tem 9 processadores no seu computador, 9 núcleos, e você vai utilizar meio, vai deixar ele esse meio processador só para aquele computador. Ninguém pode usar além dele, tá? É claro que você pode aumentar isso ou diminuir isso, mas eu estou trabalhando com o mínimo. Como comentei, o mínimo é 512 de RAM. E o Spring usa normalmente uns 200 milicore aí, mas eu ponho 500 milicore, que é meio processador para aquele projeto. Então, se aqui eu tenho 4 projetos do Spring Boot, então vai ter 512 de RAM, mais 512 de RAM, mais 512 de RAM, mais 512 de RAM. Mais meio processador, meio processador, meio processador, meio processador. Então, aqui vai ter 2 cores sendo utilizados nesse exemplo, né? E vão ter 2 GB de RAM sendo utilizados. Então, se eu tivesse feito em Node, eu conseguiria colocar 4 vezes mais de computadores no mesmo espaço de hardware, né? Então, esse é um exemplo, tá bom? Então, por isso que, para mim, eu considero um problema, mesmo que não crítico. Por que é não crítico? Se você tem dinheiro na empresa, você põe hardware lá, né? E não vai ser um problema que vai impedir nada do seu projeto, tá? Você vai continuar utilizando normalmente, tá bom? E quando... por que eu comecei com isso daqui? Quando eu limito o meu pod, né, com 500 milicore, ele perde capacidade de processamento. Para você entender, eu vou demonstrar ao vivo aqui para vocês. O que nós vamos fazer agora eu vou subir o meu projeto pessoal do meu site. Eu estou no meu notebook, ele é geração um i9 geração 12900, tem 24 GB de RAM e tem um NVMe KC300 que tem uma leitura de gravação escrita bem legal. Eu estou falando todos esses requisitos por um motivo, né? A gente vai ver quanto tempo demora para subir o meu projeto nessas condições. Deixa eu aqui ajustar para a gente ter um campo maior de visualização. E aí estou subindo agora meu projeto. Com todas essas características, ele demorou 5,9 segundos para subir. O meu site ele é bem simples e eu tenho bastante frameworks que eu uso, né? Que é, por exemplo, de resiliência, envio de push através do Google, envio de e-mail, Actuator para ver a saúde do meu sistema, Swagger, que agora é o OpenAPI, né? Eu utilizo alguns frameworks, JPA para banco de dados, mas é um projeto bem simples. E mesmo assim, demorou 5,9 segundos. O que aconteceria se, ao invés de estar no meu Note com essas características que eu citei, estivesse num container com 512 de RAM e meio processador, né, 500 milicore? Vamos ver? Seja bem-vindo à minha nuvem privada. Eu instalei o Kubernetes na minha máquina. Aqui ele já mostra assim quantos pods tem, workloads e tudo mais, né?
Fiz a limitação de hardware, conforme eu falei, 500 mCore 512. Vou entrar aqui nas minhas instalações e vou pedir um restart para a gente ver quanto tempo demora. Eu vou abrir um pod aqui, provavelmente ele vai abrir um pod de novo. Vamos acompanhar aqui qual pod que ele vai subir. Está subindo esse aqui. Vamos olhar os logs dele. Então aqui está subindo, ó. Olha o tempo que ele vai demorar para subir. O teste anterior, a gente usou a capacidade que estava disponível na máquina. Como eu estava com o Kubernetes ativo, né? Ele ocupa processamento e RAM. Então, assim, quando eu fiz o teste pelo Visual Studio Code, ele usou o hardware disponível para subir, que foi 5 segundos. Agora aqui a gente vai ver a mesma coisa, só que com limitação. Ó, ele terminou. Ele demorou 28 segundos para subir o mesmo projeto. Qual que é a diferença? Ele está rodando uma limitação de hardware. Por que é interessante essa limitação de hardware, né? Eu consigo prever ou estipular o quanto cada projeto pode consumir do hardware disponível no meu namespace. Então, se o meu namespace tem 10 GB de RAM, eu tenho 4 projetos Spring Boot, eu posso dividir esses 10 GB entre os 4. Para isso, eu preciso saber quanto que é o máximo que cada um vai consumir. Se eu precisar de mais, é só colocar mais hardware, liberar mais hardware no namespace que você usa a hora que você quiser. Né? Não é um problema se você precisar de mais. A questão toda aqui é que na hora que a gente sobe com uma limitação de hardware, porque eu preciso ter esse controle, talvez esse pode ser um dos problemas dos projetos que eu participo, que eu gosto de sugerir, todo esse controle, não sei, né? Mas eu gosto de deixar tudo bonitinho, para nenhum projeto atrapalhar o outro, ficar tudo certinho, só que o custo disso é o quê? Um pod do meu projeto demoraria 28 segundos para subir, tá? E agora vamos falar a respeito do meu problema. Voltando aqui para a apresentação, agora que nós vimos o tempo que demora quando a gente limita um pod ou limita o nosso projeto, vamos arredondar para 30 segundos, dá para entender aonde eu quero chegar, que é o meu problema, da escala, né? Quando alguém externo quer acessar o meu projeto, seja um dispositivo, uma pessoa, seja lá, da onde que é a origem desse acesso, ele vai passar por uma rota, essa rota vai cair num serviço, e esse serviço vai redirecionar para o meu pod. O meu pod, ele aguenta 1000 requisições, né? E o que acontece? Se esse volume aumentar, seja por qual motivo for, eu preciso escalar o meu projeto para ele conseguir atender mais 1000. Então, assim, vamos supor que chegou 2000 requisições e eu preciso atender mais 1000. O que vai acontecer? Eu consigo configurar o meu serviço para quando chegar a 50% do processador desse primeiro pod, ele automaticamente começar a criar outra máquina com o mesmo projeto para atender as requisições que estão chegando. E como a gente viu, demora 30 segundos para subir. E aí que está o ponto. De 50% desse pod para 100, ele pode chegar muito mais rápido antes dos 30 segundos. Então, assim, ele ocupou 100% do pod que está online, o outro pod ainda não subiu e ainda estão chegando as requisições. E aí, esse intervalo até o outro pod subir, eu vou começar a perder as requisições. Em média, eu perco de 4 a 5% das requisições até subir. Eu consigo minimizar esse impacto? Consigo. Eu consigo deixar configurado para o meu projeto ter pelo menos 3 pods. Eu acompanho diariamente os acessos, vejo que 3 pods atende 100%. Se tiver um pico além do esperado, ele consegue escalar e atender, mas mesmo assim eu vou cair no mesmo problema e vou perder algumas requisições. Se a gente falar 4%, não é muito, de 100 requisições cai 4, né? Imagina que lá no meu celular o cliente vê, tente novamente, ou faça uma requisição novamente, eu acho bem inconveniente. Eu queria que 100% das minhas requisições fossem atendidas independente do volume que chegasse, né? E esse é basicamente o meu problema. Como ele demora para subir,
Eu tenho um problema na escala, consigo minimizar fazendo algumas coisas, mas eu nunca achei uma solução 100% segura até agora. Para tentar solucionar esse problema, eu resolvi testar o Spring Native. O que é o Spring Native? Ele compila o seu Java nativamente para o sistema operacional que você está usando. Então, eu vou mostrar para vocês que eu compilei no Windows, que gerou um .exe, e também compilei no Linux dentro do container que gerou o binário do Linux. Se eu não me engano, é um .sh, que seria um script, mas é um binário lá dentro, né? Essa tecnologia ela não é nova. Eu testei a primeira vez há uns 2 anos atrás, através do Quarkus, e no Quarkus eu fiz um projeto profissionalmente inteiro e ele funcionou bem legal, né? No nosso caso aqui, os projetos estão em Spring Boot. A primeira vez que eu ouvi falar do Spring Native foi quando o Spring estava na versão 2.7, alguma coisa assim. E oficialmente ele liberou a partir da versão 3, né? Os testes que eu já tinha feito no meu site anteriormente, eles não foram muito bons porque eu tive que enfrentar muitos problemas na compilação nativa. E quando lançou o 3, eu deixei esperar um tempinho para ver se esses problemas seriam resolvidos. Eu estou testando agora na versão 3.07. Essa versão deu um resultado razoável, consegui compilar meu site 70% dele no formato .exe, né, funcionando 70% dele, não funcionou o push do Google, não funcionou algumas coisas customizadas que eu fiz, inclusive tem nos vídeos essa parte customizada, mas eu acho que já vale a pena você já fazer esse teste na sua empresa, caso você também tenha o mesmo problema. Então eu usei o meu site como laboratório, fiz essa compilação e eu vou mostrar um pouquinho do resultado disso para vocês. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês que na pasta target foi gerado o jar tradicional e também foi gerado o .exe. Lembra que no jar tradicional, quando subir, foi mais ou menos 5.8 segundos, 5.9 segundos? Vamos ver como que ficaria no .exe. Eu vou clicar 2 vezes aqui e a gente vai ver. Ó, o mesmo projeto, com as mesmas características, inclusive com Tomcat, demorou 0,3 segundos, ou seja, 300 milissegundos para subir. De 5.9 para 300 milissegundos, o mesmo projeto com as mesmas coisas, é uma diferença razoável. Voltando aqui para o nosso Kubernetes, vou fazer a mesma coisa, né? Vou entrar aqui nos deployments, vou fazer um restart do meu nativo, da versão nativa, vou ver um pod novo, ele já subiu um pod novo, ó, 5 segundos, vamos ver os logs, demorou 1 segundo para subir no lugar dos 28, né? A diferença é bem grande. O que acontece? 1 segundo é tempo suficiente sim para subir enquanto bate 50% do processador do pod. Então, o problema de escala automática, ela resolve nesse caso. O que a gente consegue fazer agora é um teste de carga para mostrar no normal funcionando e no nativo funcionando. Ah, eu esqueci de comentar um detalhe importantíssimo, né? Aqui estão meus pods, são as minhas máquinas. Por enquanto só tem um de cada versão, né? Nativo e normal. E aqui já dá para ver que ele está funcionando com 120 MB, enquanto o normal está funcionando em 236 MB. Então assim, a gente já tem um ganho inclusive de memória. Eu fiz um teste limitando o pod em 50 megas e o projeto subiu em 50 megas. Eu só não fiz um teste de carga. Aqui eu estou utilizando o mesmo tamanho, né? Os dois têm 512 e considerando 512, o nativo utilizou 129 e o normal 236. Vale a pena a gente comentar que o recurso de memória também diminuiu muito, além da velocidade. Vamos fazer agora a demonstração da escala automática no Java. O Kubernetes aqui está com as duas instalações configuradas. As duas configuradas estão com escala automática de 1 até 3 máquinas, então vai aparecer aqui no máximo 3. E ele vai decidir fazer essa escala quando o processamento da máquina chegar a 50%. Ele já vai começar a criar a próxima, que foi o cenário que eu comentei para vocês. Para fazer a carga eu vou usar o JMeter. Vou começar aqui com
a versão normal do Java para a gente fazer um teste. Bora lá ver o que vai acontecer? Vamos o teste aqui. Vamos olhar aqui se já teve alguma alteração. Ainda não tivemos. Sumário começou a rodar. Então foram 100 requisições por enquanto, nenhum erro. O throughput está 10 requisições por segundo com um pod, está subindo. Ele vai subir um pouquinho ainda. Já fez a escala para 2 máquinas. Vamos olhar aqui. Ainda não teve nenhum erro. Aí começou a dar o erro, ó, em algumas chamadas, tá vendo? Estão acontecendo alguns erros e ele continua. Agora que está caindo significa que está conseguindo processar a segunda máquina, né? Vamos aguardar, vamos ver se ele vai criar a terceira. Ele aumentou agora para 33 requisições por segundo com as 2 máquinas. E os erros vão caindo porque o total de chamadas vai aumentando, o total de sucessos vai aumentando e proporcionalmente os erros vão caindo. Ó, aumentou para 3 máquinas. E no total de 5.000 chamadas, eu vou dar um stop aqui. A gente teve uma taxa de erro das chamadas. Vamos agora mudar aqui para fazer com nativo, a mesma experiência, com as mesmas quantidades. Não vou apagar o relatório e vou dar um play. Aí agora a instalação nativa que vai escalar de acordo com o volume de requisição. Ele está processando 67 por segundo. Ele está até com uma velocidade bem maior, né? Dá para notar aqui que o nativo é mais rápido do que o normal. Ainda não conseguiu escalar. Está conseguindo atender o volume de requisições. Ainda está 0 erros. Ó, escalou. Até bugou o gráfico do Kubernetes aqui, ó. Tá até gravado no vídeo o bug, ó. Mas escalou para 2 e 0 erros. Então ele conseguiu subir quando precisou, aumentou para 87 por segundo, 88 por segundo e não deu erro. Deixa eu mudar aqui que zicou o negócio ali. Ainda tá 2. Ainda não precisou de um terceiro. A gente já chegou na mesma quantidade de requisições. Não teve a necessidade de ter 3 máquinas para atender, ou seja, ele está sendo muito mais rápido para processar as mesmas requisições, a mesma chamada que o normal, né? E deu 0 erros mesmo escalando. Olha, aumentou agora para 100, deve ter crescido a máquina aqui, ó, 3. Está subindo a máquina. E agora que são 3 máquinas, ele está conseguindo atender 100 requisições por segundo. Lembrando que cada máquina está com hardware limitado, né? E conforme eu precise de atender mais requisições, ele vai subindo. Eu vou dar um stop aqui, mas o interessante é que, além de não dar nenhum erro, ele processa muito mais requisição, nas mesmas condições, nos mesmos hardwares. E então, assim, eu tô vendo uma luz no fim do túnel para o Java, referente assim, as coisas que mais me incomodam dele. Parece que o pessoal tá trabalhando legal para resolver o problema. Consegui aqui mostrar para vocês uma simulação do que acontece. E se você tiver alguma sugestão que eu consiga colocar no meu site para que esse erro de escala não aconteça e não seja através do Spring Native, me mande uma mensagem. Vou fazer o teste e vou ficar feliz aqui em ver outras alternativas que não seja o Spring Native, mas eu acho que está bem promissor essa nova tecnologia.
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. No meu site eu coloquei o passo a passo que eu fiz para criar todo esse ambiente. Lembrando que esse passo a passo é para criar o meu ambiente em cima do meu site. Não é muito detalhado, né? Se você quiser criar o seu, você vai saber os passos que eu fiz. Aí se você quiser fazer as mesmas coisas, você vai ter que mudar os projetos e entre outras coisas. Mas eu coloquei lá para ver se dá uma ajuda para quem quiser fazer os mesmos testes. Obrigado por ter me acompanhado até aqui no vídeo e um forte abraço, até a próxima.